no ar mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Ogro Historiador. Estou aqui, Hugo Davi, para a gravação do Unguento número 12, sua pequena dose de história, em que eu vou seguir lá com a minha ideia inicial do Unguento número 6. Quem não ouviu pode ouvir, está convidado a ouvir, que eu estou falando sobre a história da alimentação. Então, nesse episódio número 6, eu falei um pouco sobre a história do pão e hoje vamos falar um pouco sobre a história da carne em geral. Assim como eu mencionei no episódio número 6, o pão é uma fonte de carboidrato. E quando a gente pensa no consumo de carne, nós estamos falando sobre o consumo de proteínas. A principal fonte de obtenção de proteína, no caso, que seria a carne. Evidente que quando nós pensamos na nossa realidade atual, ela nem sempre foi assim. Hoje nós temos aí que grande parte das famílias brasileiras tem carne à mesa todos os dias e é muito fácil você encontrar variados tipos desse produto em qualquer mercado aí que você frequente. Pois bem, ao longo da história, o consumo de proteína ele teve origens variadas e propósitos variados, preparações variadas. Eu vou trazer 3 momentos aqui principalmente, na verdade 4 momentos aqui principalmente, para a gente poder refletir isso. Então vamos falar um pouquinho na pré-história, vamos falar um pouquinho no mundo antigo, na Idade Média e na contemporaneidade, sobretudo aí no século XX, o período pós-guerra aí, entre guerras, enfim, também. Pois bem, na pré-história, a gente tem que desde o surgimento dos primeiros hominídeos, né, a gente está falando aí dos australopitecos, no chamado período paleolítico inferior, a mais ou menos 3 milhões de anos, que havia uma caça ativa. Esses hominídeos praticavam a caça ativa. E a fonte de proteína principal vinha daí, dessa caça ativa. O que significa caça ativa? Um bando, né, desses hominídeos ir lá e caçar o animal para seu consumo. Mas uma forma muito comum que se notou aí por pesquisas arqueológicas, sobretudo, era que esses hominídeos praticavam roubo de carcaças abatidas por outros predadores. Isso muda, né, ali por volta do Paleolítico Inferior, entre 200 mil anos atrás e 40 mil anos atrás, em que vai se prevalecer a caça de grandes animais. Esses grandes animais dependendo, naturalmente, da disponibilidade em cada ambiente que esses homens viviam, esses homens e mulheres viviam. Então a gente vai ver no Paleolítico Inferior a prevalência de caça de ursos, rinocerontes, elefantes, animais de grande porte. No período chamado Paleolítico Superior, por volta de 40 mil até 10 mil anos atrás, a caça ela passa a ser especializada, sobretudo animais que vivem em manadas. No caso, renas, bisões, cavalos, auroques, né, que é uma espécie antecessora do boi que a gente conhece, ou até mesmo mamutes, e isso dependia muito da região em que esses seres humanos viviam. E por fim, no período chamado Mesolítico, né, onde ele aconteceu, que aconteceu depois da última era do gelo, mais ou menos 20 mil anos atrás, houve a prevalecência de caça de pequenos animais disponíveis, e aí depende dos animais também disponíveis no ambiente. Coelhos, lebres, javalis, cervos, e esses seres humanos dedicavam-se muito mais à coleta e a pesca passa a ser uma importante fonte de proteína. Coleta que eu falo, coleta de frutas, de vegetais nos campos por onde eles viviam. Pois bem, a chamada Revolução Neolítica, que acontece aí por volta de 10 mil anos atrás, ela significa também chamada de Revolução Agropastoril ou Revolução Agrícola. Ela ocorre na África, no Oriente Médio, em algumas regiões da Europa Mediterrânea, por volta de 10 mil a.C., né, em diferentes momentos, em diferentes fases. Agora, essa plantação, esse cultivo de cereais, sobretudo cereais, né, e a domesticação de animais, ela não era tão efetiva como se pensa. E ela, na verdade, ela significou uma restrição da variedade alimentar disponível. E aí, nessa realidade dessa diminuição da variedade alimentar disponível, a gente vai observar uma coisa muito interessante, que é a preferência por consumo cozido da carne de animais, justamente devido aí também ao domínio do fogo. A gente pensando no mundo antigo, a gente vai falar um pouco sobre a realidade mediterrânea. E a realidade mediterrânea, em torno do mar Mediterrâneo, né, civilizações que se formaram ali no mar Mediterrâneo, nós vamos falar principalmente aqui em mundo antigo, em termos de civilização egípcia, Império Romano,
ou civilização greco-romana, e algumas questões, e alguns reinos também ibéricos, enfim. A gente vai falar, eles eram conhecidos, esses povos mediterrâneos eram conhecidos como comedores de pão. A gente tem vários relatos aí na história que trata esse povo, tô falando do Mediterrâneo, né? Essa realidade mediterrânea, como comedores de pão. O que significa que a base alimentar não era a proteína. A proteína ela era um acréscimo a essa dieta desse povo. E esse consumo de proteínas estava ligado ao abate de animais. É claro, quando a gente pensa no consumo de carne, é necessário que haja um abate. E isso é muito mais difícil do que cultivar e colher, né? Uma vez que você precisa ali ceifar uma vida com as próprias mãos se quiser consumi-la. O que não acontece atualmente, por exemplo. Nós temos uma grande disponibilidade de animais para serem consumidos, em que nós não precisamos e muitas vezes não queremos saber como esse animal foi abatido, ou muita gente se vê abatendo um animal, não o consome. Então essa dificuldade, né, ela existe. E ela é verificada sobretudo no mundo antigo, que a gente está falando aqui, no mundo greco-romano, sobretudo, porque ela está ligada a sacrifícios. O consumo de proteína animal está relacionada diretamente à liturgia da religião grega e da religião romana. Então, realiza-se banquetes, esses banquetes têm um viés religioso, essa carne abatida no âmbito desses rituais religiosos são consumidas. As carnes que sobram são destinadas a outras camadas sociais que não necessariamente participaram daquele banquete que originou a disponibilidade daquele produto. Com o passar do tempo, vai haver um certo mercado para essas carnes de sacrifício. E a população, sobretudo a população romana, e nós já estamos falando aqui mais ou menos do período final do Império Romano, tinha acesso a variedades de carnes resultantes desses sacrifícios que envolviam inclusive o sangramento dos animais, enfim. Esse mercado fazia girar muito dinheiro e era uma importante situação econômica para as populações e para o Império Romano, enfim. Já existia nesse período alguns movimentos veganos que recusavam o consumo de carne, principalmente porque esse consumo vinha de um sacrifício chamado sacrifício cruento desses animais. O que muda essa relação com a carne é justamente o cristianismo, e a gente já começa a falar um pouco sobre a questão da Idade Média. Por quê? O cristianismo não é a religião do sacrifício animal. Ao contrário, ela abomina o sacrifício animal e dentro da liturgia, a ideia do sacrifício é substituída pela liturgia do pão e do vinho presentes na cena da última ceia. Então, isso significou uma recusa ao sacrifício animal e uma recusa também ao consumo dessas carnes advindas desses sacrifícios. Com a popularização, a difusão da religião cristã, nós vamos ver uma questão muito interessante em relação à vida cotidiana, porque ela também está ligada com a ruralização da sociedade. E isso promove um acesso mais efetivo a variedades de produtos, tendo em vista que não depende-se de um mercado, não depende de uma atividade comercial para que você tenha o acesso àqueles produtos, mas que você pode cultivá-los se isso de fato acontecia. Agora, em relação ao consumo de carne, ao consumo de proteínas, nós vamos ver que havia já uma proibição no Império Romano do consumo de carne bovina, tendo em vista que a vaca, o boi, são companheiros de trabalho, né? Eles servem ali para a lida no campo, e no Império Romano chegou a ser proibido durante um tempo o consumo de carne bovina. Na Idade Média, no período chamado Idade Média, a gente vai ver uma tentativa de equilíbrio entre a necessidade de trabalho e a necessidade alimentar. E a gente vai ver o abate desses animais também para fim alimentício, né? Que isso é denunciado por pesquisas arqueológicas, por exemplo, que a gente observa que os animais eram abatidos por volta de 5 a 8 anos, o que significa que são animais, não animais muito velhos, mas animais já de certa idade. Agora, durante a Idade Média, o grande destaque acontece para o consumo de carne suína. Esses porcos eram criados em clareiras, levados muitas vezes para quintas de engorda e ali abatidos, e forneciam entre 30 e 75 quilos de carne, o que dava para alimentar, né, uma certa quantidade ali de pessoas. E também uma questão muito interessante do ponto de vista do preparo dessas carnes é que a carne de porco ela tem uma facilidade para conservação que outras carnes nem sempre oferecem. Ovinos também eram criados e faziam parte realmente da alimentação, sobretudo nas regiões mais centrais do antigo Império Romano. Um carneiro abatido fornecia em torno de 25 a 50 quilos de carne.
E os bovinos, quando eram abatidos, forneciam entre 200 e 250 quilos de carne. Isso raramente acontecia, até porque também é um volume muito grande, né? E o que já falamos, a questão da utilização para o trabalho. O que se destaca nessa realidade medieval é que existe uma separação entre carne e leite, porque você começa a perceber que existem animais criados para obtenção da carne e animais criados para obtenção do leite. Esses animais criados para obtenção do leite, no caso os ovinos e os bovinos, eles não são abatidos com a finalidade da obtenção da carne, ao contrário da nossa realidade. Só um parêntese, porque a questão da caça, ela também era muito importante em relação à obtenção de proteína animal. A caça e a pesca. A pesca muitas vezes no ambiente dos mosteiros, e a caça, até pelo menos o século IX, ela era difundida em toda a sociedade. A partir do século IX, X, ela começa a ser restrita ao ambiente da nobreza. Para finalizar, no mundo contemporâneo, vou trazer alguns dados aqui para a gente poder pensar sobre o aumento do consumo da proteína animal. A gente observa, inclusive, que não existem dados, né, para poder falar sobre isso, por exemplo, na Idade Média ou no mundo antigo. Esses dados começaram a ser compilados a partir do fim do século XIX, mas existem algumas possibilidades de se calcular isso. E algumas especulações falam que em alguns anos, no século XIV, na Alemanha, chegou-se a se consumir 100 quilos de carne por ano por habitante, o que é um percentual bastante alto, mas isso também depende da região. Que a gente fala de regiões da Alemanha em que a disponibilidade de verduras, legumes e frutas em algumas épocas do ano não era muito efetiva. Pois bem, a partir do fim do século XIX e no século XX, nós já temos dados sobre o consumo habitante ano de carne, quilo por habitante por ano de carne, né, de proteína animal. Nós temos, por exemplo, que na Itália, em 1903, houve um consumo de 16 quilos de carne por habitante. Em 1908, esse número aumenta para 25 quilos de carne por habitante. Ocorre que até a Segunda Guerra Mundial, esse consumo é muito variável, depende muito da região, depende muito do período, depende muito da época. E que depois da Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento dos Estados Unidos durante a Guerra Fria enquanto potência mundial, esse consumo começa a aumentar de forma muito rápida e de forma muito constante. Isso depende muito da indústria alimentícia, que é uma coisa que a gente vai falar em algum episódio futuro. A disponibilidade muito fácil de carne e preço muito acessível. Só para fechar alguns dados, nós temos que entre 1903 e 1913, a Inglaterra consumiu cerca de 61 quilos por habitante por ano, em média, enquanto que na França esse número é de 48 quilos por habitante por ano e na Alemanha de 45. E aí eu vou trazer alguns dados do Brasil, só para a gente poder ter parâmetro de comparação no momento que a gente for falar sobre a questão do papel da indústria alimentícia e agropecuária. No Brasil, em 2019, o consumo só de carne de frango foi de 42,8 kg por habitante. De carne suína, 15,3 kg de carne por habitante por ano. E de carne bovina, 42,12 kg por habitante no ano de 2018. Ou seja, um consumo que aproxima-se muito dos 100 kg por habitante por ano, aí aqui na nossa realidade atual no Brasil. Então, era isso que eu tinha para falar sobre a questão do consumo de proteína animal ao longo da história da humanidade, e acompanhe nos próximos episódios em que eu falarei sobre outros temas dentro da história da alimentação, pensando a história da alimentação, inclusive vamos fazer algumas reflexões sobre o cotidiano e sobre a vida privada, sobre o preparo, enfim. Acompanhe-nos aí. Se você não segue o Ogro Historiador nas redes sociais, faça isso, curta, compartilhe o nosso conteúdo, assim você ajuda a gente a produzir mais e cada vez melhor. Então, como dica cultural, esse episódio será lançado no dia 21 de junho e no dia 19 de junho é o Dia do Cinema Nacional. Então eu gostaria de deixar como dica cultural um filme nacional, o filme Romance. O nome do filme é Romance, ele é uma produção de 2008. O diretor do filme é Guel Arraes e é um filme estrelado por Letícia Sabatella e Wagner Moura. Um filme muito interessante, muito bom, recomendo que vocês assistam. Ele faz um paralelo com a história de Tristão e Isolda. Fica aí como dica para hoje. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.